6h47 de volta com o Manhã no Ar e vem comigo, porque chegou a hora da gente ir ao vivo para 93.1, conversar com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo por lá também. Olá, Emanuel, muito bom dia. Muito bom dia, Adriane, bom dia para os seus telespectadores. É a reforma tributária que deve ser discutida hoje no Congresso Nacional e dentro dessa reforma existe um texto que garante incentivos para a Zona Franca de Manaus. Exatamente. O relator desta proposta está mantendo aí os benefícios fiscais, que é o grande diferencial da Zona Franca de Manaus, esses benefícios tanto para as empresas que importam, que trazem os produtos para cá, quanto para as empresas que exportam, o que é natural, Adriane, do processo industrial, né? Você traz os insumos para processar esses insumos nas fábricas e depois isso sai em forma de produtos, dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, existe essa proposta pelo relator, inclusive, o relator da proposta está levando isso para votação. Então, pode ser que mais uma vitória, pode ser aí uma vitória para o modelo Zona Franca, para que os incentivos sejam mantidos, para que o modelo seja mantido. E os deputados da bancada amazonense, por exemplo, evidenciam o fato de que o modelo Zona Franca está amparado na Constituição até 2073, né? Eu até estava me perguntando aqui se eu vou viver até lá, estar vivo até lá para ver esse modelo, ver se esse modelo chega até esta data. Não sei se eu vou estar, Adriane, pelo menos não aqui no FM O Dia Notícias, mas a gente espera sim que os deputados, a gente espera sim que esse modelo receba a atenção devida, dada a importância da Zona Franca para o estado do Amazonas, para a manutenção da economia desse estado e para a manutenção da troca que este modelo representa em termos de sustentabilidade, em termos de preservação do meio ambiente, Adriane. Agora, Emanuel, é uma situação que a gente precisa ficar atento para verificar até onde a gente vai ter articulação para conseguir manter esses incentivos, né? A gente tem essa prorrogação até 73, se eu não me engano. 73. Mas o que a gente tem visto são ataques diretos à Zona Franca. Então não adianta prorrogar e não garantir que a gente consiga ter essa diferenciação. A prova disso foi o decreto presidencial que já fez, inclusive, com que a Pepsi fechasse as portas aqui em Manaus nesse último fim de semana. Então a gente precisa de muita articulação para garantir que esses benefícios sejam mantidos e que não hajam outros ataques diretos. Porque se você for fatiando o polo industrial, uma hora aqui ataca os concentrados, tira as indústrias, depois vai ser o que? O polo de informática, e aí cada hora vai ser um ataque diferente. Daqui a pouco a gente vai estar em 73 aí com essa prorrogação da Zona Franca, mas sem nenhuma empresa aqui até lá, né? Então é importante que haja toda essa articulação para não se confiar apenas no que está escrito, ficar de olho aberto, ficar atento ao que está acontecendo. Adriane, o que você fala tem muito sentido, até por conta desta reforma que está sendo proposta. É uma reforma muito profunda, que tem um prazo de 6 anos, se for aprovada, para ser implementada e que tem como escopo, tem como base a eliminação de vários impostos que nós conhecemos hoje e que pagamos hoje e criação de impostos únicos no âmbito estadual que reuniria os impostos estaduais e municipais e um imposto federal. A ideia é simplificar a maneira de tributação, ao mesmo tempo reduzir a carga tributária. Então, são mudanças realmente profundas na maneira, na maneira de cobrar esses impostos, do governo fazer essa arrecadação, e como toda normativização, como toda reforma, tende a padronizar de norte a sul o que é feito em termos de práticas nesta área, na área tributária. Se tudo ficar do mesmo jeito, vai acontecer exatamente o que você citou. O imposto, por exemplo, da indústria de concentrado, que antes era de 20%, baixou para 4%. A carga tributária baixou. Mas aí a Zona Franca deixou de ser competitiva para os investidores, para as grandes fábricas estarem aqui. Se isso acontecer em todas as áreas, aí de fato a Zona Franca vai perder o sentido de existir. Baixou para todo mundo, né? Exatamente. A gente vai continuar nessa expectativa, acompanhando, porque às vezes a gente precisa dar uma cobrada para a nossa bancada despertar. Uma bancada que já é muito pequena, a gente leva em consideração que o estado de São Paulo tem 70 deputados federais, a gente tem 8, e que nem todo mundo está ali esperto.
Agora vamos falar sobre a Maus Caminhos, mais um desdobramento. Dessa vez são os bens que foram identificados, que foram comprados com dinheiro desviado da saúde do Estado, que vão ser agora leiloados. E aí tem várias coisas, muitos artigos de luxo avaliados em 2 milhões de reais. E é só uma pequena parte de tudo que foi roubado. 2.230.000 reais, Adriane. Tem lanchas de 100 mil reais, de 120 mil reais, carros avaliados em 370 mil reais. Tem um carro popular também avaliado em 37 mil reais. Mas o restante são todos artigos de luxo que deverão ser leiloados no próximo dia 14 de dezembro, agora deste mês. As pessoas que quiserem participar deste leilão têm até 24 horas antes do leilão para se cadastrar e participar deste leilão. O pagamento é à vista ou pode ocorrer até 24 horas depois do arremate do bem, e os interessados devem então procurar se informar direitinho para saber como é que participa. Esses itens, esses bens foram apreendidos desde 2016, quando a operação começou, e o objetivo é justamente esse: ressarcir os cofres públicos do prejuízo causado por conta do desvios de dinheiro de hospitais, de medicamentos, de atendimento da área de saúde, tanto aqui em unidades de saúde na capital e no interior do estado, que a gente tomou conhecimento por meio desta operação, da Operação Maus Caminhos, Adriane. Tá certo, Emanuel, muito obrigada por sua participação, um excelente dia para você, para os ouvintes da 93.1, é sempre um prazer conversar com vocês. Igualmente, Adriane, muito bom dia e até amanhã. E você pode participar do Manhã no Ar, não esqueça disso, a sua participação é muito importante para a gente, é só você mandar uma mensagem lá no nosso Facebook, vai na nossa página na internet, que nós estaremos esperando por você por lá. Deixa seu recadinho, pode sugerir entrevistas, reportagens, enfim, a sua participação é muito importante. Lembrando que se você quiser rever uma de nossas entrevistas, algumas de nossas reportagens, é só ir no aplicativo A Crítica Play. E agora a gente vai falar de saúde, vamos falar de saúde dos dentes, porque eu já estou recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o Jorge Gonçalves, cirurgião dentista, que está mais uma vez aqui. Seja muito bem-vindo, excelente dia. Bom dia, Adriane, bom dia especialmente ao público que está em casa. Uma das dúvidas muito comuns aqui das pessoas que precisam de atendimento é sobre os implantes. E as pessoas perguntam que implante podem colocar ou não, se tem condições, e existem vários tipos, né? Várias modalidades. Quem está em casa tem muita dúvida. O nosso papel, Adriane, aliás, é esclarecer para a sociedade, de um modo geral, de uma maneira bem prática e simples, as possibilidades do tratamento de implantes. Então, o implante dental, para quem perdeu apenas um dente, ele é uma alternativa de tratamento. Aqui o caso pode ilustrar. Também, pacientes que perderam mais de um dente, no caso 2, 3 dentes, também podem fazer esse tipo de tratamento. E até pessoas que perderam todos os seus dentes, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, que usam dentadura há muito tempo, também o implante dental é recomendado para esses casos. Ou seja, o implante ele tem um portfólio muito amplo, muito eficaz para vários casos de pacientes. O ideal é que o paciente que está em casa assistindo procure um especialista, faça a sua consulta, fazer uma avaliação, qual é a sua real necessidade. Daí o especialista vai demandar um tipo específico para cada diagnóstico. No caso, então, para quem sofreu algum tipo de acidente ali, quebrou só um dos dentes, faz aquele atendimento específico. Agora, quem usa a dentadura e faz esse processo, assim, é muito trabalhoso? Demora muito tempo para você conseguir trocar todos os dentes através do implante? Porque não é um bloco inteiro, né? Um por um que vai colocando? Sim, em alguns casos, a reabilitação ela pode ocorrer dentro de 72 horas. Por outro lado, alguns tratamentos podem durar até 1 ano a 1 ano e meio. Depende de cada caso, depende de cada paciente. Por isso que a gente sempre fala, procurar o especialista para seguir os passos corretos do tratamento. Esse tempo aí, esse time de tratamento varia muito de acordo com cada paciente e cada diagnóstico.
A Referência Odontológica é uma clínica especializada nesse tipo de atendimento, então se você precisa, pode entrar em contato no telefone que aparece aqui embaixo para você. O Jorge e a equipe vão atender e vão te indicar qual é o melhor tratamento, qual a melhor indicação para o seu caso, se pode ou não pode colocar implante. Muito obrigada por sua visita aqui com a gente. Eu que agradeço e até a próxima. Muito obrigada. Recebi hoje o Jorge Gonçalves participando aqui do nosso quadro de saúde, para a saúde dos dentes, e em breve a gente vai falar sobre outro assunto aqui também para você se cuidar nesse finzinho de ano. E olha só, um vídeo que circula na internet mostra dezenas de periquitos sendo atropelados e mortos na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul da cidade. Motoristas continuam rodando com veículos pesados do lado esquerdo da via. Um desrespeito às leis de trânsito. As quase 30 aves foram encontradas mortas na noite do último domingo, algumas no acostamento e outras aqui no canteiro central da Avenida Efigênio Salles, em uma área que fica bem próxima a vários condomínios residenciais. Inclusive, o canteiro central aqui, que é um local onde existem muitas árvores escolhidas pelos periquitos para passar a noite. Neste vídeo, feito por um cinegrafista amador, é possível ver quando um caminhão-baú passa pela via no sentido do bairro Centro e também pelo lado esquerdo. Ele atinge uma árvore baixa, quebrando vários galhos onde estavam dormindo vários periquitos. É nesse momento que nós conseguimos ver várias aves caindo no chão, já mortas, e outras desorientadas que acabam ficando caídas no meio da via, correndo o risco de serem atropeladas por outros veículos. Essa situação não é novidade aqui na Avenida Efigênio Salles e também não é desconhecida pelos órgãos de proteção ambiental aqui do estado. Em 2014, cerca de 200 aves dessa mesma espécie também foram mortas aqui na via, vítimas aí de atropelamentos causados por veículos pesados. Por razões que só os periquitos sabem, eles escolheram aquele local como ponto de dormida. Essa espécie, ela faz isso normalmente, ela procura um local onde ela se reúne e ela só vai ali para dormir. E, infelizmente para eles, é um local extremamente movimentado, ali passa carro 24 horas por dia, né? Eles gostaram de ficar ali no meio do canteiro central, é a parte que é mais visitada por eles, e tem algumas árvores baixas que ficam à mercê de um veículo mais alto que passe do lado esquerdo e aí dá essas colisões. Por conta dos constantes acidentes envolvendo veículos pesados e animais silvestres nessa área da capital, o IBAMA começou a estudar soluções para tentar proteger essas aves. A gente observou que quando foram retiradas as palmeiras e foi feita a poda, eles não saíram de lá, eles continuaram lá, só que eles procuraram a alternativa de ficar em outras árvores. Então, já que isso aconteceu da primeira vez, a gente imagina que se a gente tirar aquelas árvores que são bem pequenas, no vídeo deu para ver que a colisão acontece com uma daquelas árvores baixinhas, né? Se essas árvores fossem retiradas, naturalmente eles iriam procurar árvores maiores e diminuiria esse risco de colisão. Então, talvez a gente faça a sugestão para a retirada das árvores e não apenas a poda. Seria uma sugestão de poda nas árvores maiores e a retirada das árvores menores. Mas isso ainda vai ser analisado por outros técnicos, é apenas uma coisa que surgiu, essa possibilidade, no intuito de se evitar novas colisões como a que ocorreu nesse fim de semana. Em nota, o Manaus Trans informou que atua diariamente com vários agentes nessa área da capital na tentativa de fiscalizar a alta velocidade dos veículos pesados e também o tráfego deles somente pelo lado direito da via, nos dois sentidos aqui da Avenida Efigênio Salles. Já o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas informou que a responsabilidade sobre os animais silvestres é do IBAMA, mas que atua em conjunto com o órgão de proteção ambiental para evitar esse tipo de situação. Manaus já é uma cidade com pouquíssimas árvores. Eu, particularmente, não acredito que tirar as árvores vai resolver o problema, até porque o problema não é a árvore nem os periquitos, somos nós mesmos, né? Esses periquitos já estavam aí há muito tempo, eles ficavam naquela área das Palmeiras, em frente ao condomínio Efigênio Salles, e também naquela área quase em frente, lá onde foi construído o Monte, que era também uma floresta. Então, eles já estavam acostumados ali. Tiraram as palmeiras,
podaram também, colocaram aquela tela de proteção, mas aí eles foram para as árvores mais baixas, que é o que a gente vê hoje. E o problema não está nos periquitos ou na árvore ser baixa, está na falta de consciência do motorista e na falta de fiscalização. Porque nessas imagens que a gente está vendo aí, era à noite, não tinha trânsito, não tinha necessidade nenhuma de estar circulando ali pelo lado esquerdo, se a obrigação do Código de Trânsito é que esses veículos de grande porte estejam circulando do lado direito. Então não tinha nem a desculpa de estar fugindo de engarrafamento ou de alguma coisa do tipo, né? Era obrigação que não foi cumprida e pela imagem dá para perceber também que há uma velocidade muito alta, uma velocidade que está sendo ultrapassada da que é permitida nessa via. Então é importante que os motoristas façam a sua parte, mas que principalmente o setor de fiscalização do trânsito também, o Manaus Trans. Não adianta dizer que não pode e se continuar acontecendo, não punir ninguém. Ninguém é punido. Se fosse, com certeza, se estiver sentindo no bolso as multas de estar circulando no lugar errado, com certeza já tinha melhorado. Isso não estaria acontecendo como tem acontecido e não é de hoje, né? Então a gente fica aqui fazendo o apelo tanto para a consciência dos condutores, principalmente condutores de veículos de grande porte, como também para as autoridades que são obrigadas a fazer o seu trabalho direito. E um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher sendo agredida por um policial militar aqui em Manaus. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea. A PM e a Corregedoria já se posicionaram, já tomaram alguma providência sobre esse caso? Adriane, o Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas informou que iria pedir à Diretoria de Justiça e Disciplina, da Polícia Militar, da Corregedoria, para abrir um procedimento administrativo para investigar esse caso, já que esse vídeo está circulando desde o último fim de semana. O vídeo, ele é curto, tem cerca de 30 segundos, mas ele mostra uma agressão contra uma mulher feita por um homem que está fardado pela polícia, com a roupa da Polícia Militar, Ele chega a dar chutes, ele chega a puxar o cabelo dessa mulher, coloca ela com uma certa violência dentro da viatura e chega a jogá-la no chão. Esse vídeo foi gravado pelos comunitários e chega a mostrar também que um dos PMs que estava nessa ocorrência chegou a atirar 2 vezes para cima para tentar dispersar a comunidade, dispersar a população que estava registrando o que estava acontecendo, 7 pessoas, 7 PMs estão envolvidos nesse incidente que aconteceu na manhã de domingo no bairro Jorge Teixeira. De acordo com a Polícia Militar, essa ocorrência foi nas esquinas da rua Hilário Gurjão com rua Mamona. O Jorge Teixeira, a gente sabe que é uma área onde tem muitas zonas vermelhas, onde tem muitos becos e muitas ruas, onde existe o tráfico de drogas. Então, o policiamento ostensivo passa bastante por ali. De acordo com uma nota que foi enviada pela polícia, que foi feita, inclusive, pela Polícia Militar, existe um tenente que está envolvido nesse incidente. Não foram identificados os nomes dos outros PMs, mas alguns deles fazem parte da 30ª Companhia Interativa Comunitária, que atua ali na área do Jorge Teixeira, ali na área da Zona Leste da cidade. A gente não sabe se todos realmente são da 30ª SICOM, porque às vezes existem patrulhas de outras companhias interativas que circulam também pelos bairros da cidade, principalmente no fim de semana. A mulher foi identificada, o nome dela é Jennifer Emily Matos e ela tem 18 anos. De acordo com as informações que foram repassadas por policiais, ela agiu em defesa de Davi Samia Nunes, de 26 anos. Aconteceu uma abordagem no bairro Jorge Teixeira, a Jennifer teria agido com bastante violência, teria partido realmente para cima dos policiais militares e foi isso que provocou a reação dos PMs contra ela. De acordo com uma nota da polícia, também o tenente da PM que foi atingido pela Jennifer teve o nariz fraturado, teve problemas oculares, vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. E dessa maneira, a assessoria da Polícia Militar tentou justificar o fato. Só que a imagem realmente é muito forte, independente da justificativa do desacato. A Jennifer foi presa por desacato, independente dessa justificativa, vai ser aberto o procedimento administrativo para investigar a conduta dos policiais. A Polícia Militar do Amazonas, no caso, através da Corregedoria do Comando Militar do Comando Geral, chegou inclusive a dizer que não compactua com qualquer tipo de arbitrariedade durante as abordagens. O caso vai ter que ser investigado
Tem o vídeo aí para mostrar como é que foi isso. Tem a maneira ali como os policiais tentaram controlar essa ocorrência, né? Porque afinal de contas, aparentemente tinha muita gente em volta. Os policiais militares chegaram a informar também que muitas pessoas estavam embriagadas, mas isso tudo precisa ser checado com bastante rigor, né? Não que a Jennifer esteja certa ou os policiais militares completamente errados, mas enfim, isso precisa ser feito com bastante rigor, uma investigação para saber, porque realmente a violência, já que ela já estava presa, pode ter sido descabida e, portanto, isso cabe aí, talvez, uma punição de acordo com o que a Corregedoria vai decidir em relação a esse caso. Para mim, está completamente errada a postura da polícia, né? Numa situação dessa, se foi agredido, o que faz? Prende. Não fica espancando ninguém no meio da rua, principalmente o homem armado espancando uma mulher, porque foi o que aconteceu. Muito obrigada pelas informações. Quero mostrar aqui o vídeo novamente aqui para o nosso telespectador. Bota aqui na tela para mim, porque é uma situação absurda o que aconteceu ali no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Ela tem o cabelo puxado, são chutes, tem um outro policial que atira, outros policiais atiram para cima, ela já está completamente rendida, ainda assim é jogada no chão, jogada com força dentro da viatura. A gente não sabe de fato o que aconteceu ali em detalhe, mas sabe que são vários policiais e uma mulher ali sendo agredida. Se esse policial foi atingido como a polícia informou, né, no nariz, vai precisar passar por cirurgia nos olhos e todas essas coisas, tem vários outros para conter uma pessoa. Será que todos os outros não conseguiriam conter uma mulher e prender? É preciso que ela seja espancada por um policial, por um tenente da polícia militar? É um uso excessivo e abusivo de força e que precisa, sim, ter todos os critérios e rigor de fiscalização da Corregedoria, da Polícia Militar, porque não é uma atitude que deveria partir de um policial, né? Ainda mais que os policiais são todos armados, são vários policiais. Nenhum tenta impedir que isso aconteça e isso acontece no meio da rua, uma espécie de demonstração de força ali, e a gente deixa aqui o espaço mais uma vez para que a polícia possa se manifestar de uma forma mais concisa a respeito do que aconteceu na zona leste da cidade. E na segunda-feira, a gente mostrou que um policial militar foi morto a facadas dentro da própria casa durante uma festa. O suspeito desse crime se entregou à polícia. Ele disse que feriu o PM ao defender uma mulher que era vítima de agressão. Já no dia do crime, a polícia identificou o homem que esfaqueou o policial militar Everton Pereira. O principal suspeito de cometer o crime foi identificado, Arisson Santos Queiroz. Ele, segundo informações da própria família, seria um morador de uma rua paralela a esta, que fica mais ali em cima. Depois que esse crime aconteceu, a polícia, inclusive, em posse dessas informações, foi até a casa, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele está foragido, já que o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Arisson Santos Queiroz, de 22 anos, se apresentou espontaneamente na delegacia. Ele alegou que tinha medo de ser morto na rua por ter matado um policial. De acordo com o depoimento que foi dado para a Polícia Civil, Arisson Santos Queiroz estava no lugar errado, na hora errada. Ele chegou no local do crime por volta de 4 horas da manhã. Ele relata que estava passando na calçada, na frente da casa do PM, quando foi chamado para participar de uma festinha que acontecia na casa do militar. Depois de um tempo, o cabo da PM, na versão que foi contada pelo autor do homicídio, acabou se desentendendo com uma das mulheres que estava no local e que era a namorada dele. Ele começou a agredi-la fisicamente. Então o Arisson saiu em defesa dessa moça, começou uma luta corporal entre o Arisson e a vítima, ocasião em que o Arisson lançou mão de uma faca que estava lá, que era usada para cortar tira-gosto e tal. E aí, então, durante essa luta corporal, o Arisson esfaqueou a vítima várias vezes, levando a vítima a óbito. O Arisson, a partir daí, começou a ficar com muito medo de ser perseguido pela polícia. Mesmo que a intenção dele tenha sido boa, a de evitar a agressão que a mulher esteja sofrendo, e mesmo pelo fato dele não ter qualquer tipo de passagem pela polícia, agora o Arisson vai ter que responder por homicídio qualificado. E um homem de 46 anos foi preso por estupro. A vítima do crime, a vizinha, de 12 anos. Por conta dessa violência sexual, ela acabou grávida.
Segundo a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, o homem de 46 anos era vizinho da vítima e também um amigo de confiança da família. Inclusive, a mãe da menina pedia para ele ficar vigiando nos momentos que a criança ficava sozinha em casa. Eram nessas situações que ele abusava sexualmente e acabou então engravidando a criança de apenas 12 anos de idade. Ainda segundo a especializada, o primeiro abuso aconteceu em janeiro deste ano. Segundo o depoimento, ele teria pedido para ela comprar um churrasco e a partir do momento que ela chegou, ele acabou abusando sexualmente dela. Na verdade, é o abuso de oportunidade, né? É o abusador, a rotina do abusador. Ele procura uma oportunidade, assim que fica só com a vítima, ele acaba perpetrando o ato. Às vezes ameaçava, às vezes a cativava, dando presentes. E ela, sendo só uma criança recém-saída da infância, acabou cedendo às chantagens dele e mantendo o silêncio, né? Confiando nas ameaças dele, até porque ficava um longo período sozinha dentro de casa. A mãe da vítima já desconfiava de uma possível gravidez, pois começou a notar algumas alterações no corpo da criança a partir do 7º mês de gravidez. Somente no dia 13 de novembro foi o momento então que a criança acabou contando para sua mãe o que havia acontecido e imediatamente a família se dirigiu até a especializada para denunciar o caso. Pronto, ele vai ficar à disposição da justiça, vai responder o interrogatório e está indiciado por estupro de vulnerável, já admitiu a autoria dos fatos e será encaminhado ao sistema prisional, onde vai ficar à disposição da justiça. E um duplo homicídio foi registrado na noite de ontem aqui em Manaus. As vítimas são um homem de 31 anos e a tia dele, uma idosa de 70 anos. Quem vai trazer os detalhes desse caso para a gente ao vivo é a Thea Morel. Thea, a polícia já tem algum tipo de informação, né, de quem teria cometido esse crime? Um crime muito bárbaro, muito violento. Muito violento, sim, viu, Adriane? Mas, infelizmente, não existem muitas pistas sobre essa ocorrência, não, viu? Quem encontrou o corpo do Alexandro Matheus Araújo, de 31 anos, e da tia dele, Arlete de Almeida, foram os amigos que também perceberam que a casa deles estava bem bagunçada. Ele deu notícias na segunda-feira para a irmã dele, chegou a mandar, inclusive, uma foto com a tia e estava tudo bem. Depois disso, ele simplesmente não deu mais nenhuma informação para a família, faltou ao trabalho e por isso um amigo dele foi até a casa. Quando chegou lá, ele pulou o muro e já percebeu que existiam marcas de sangue nas janelas. E quando a casa realmente foi invadida por esse amigo, né, ele encontrou os corpos do Alexandro e da dona Arlete, estavam despidos e estavam com a cabeça esmagada no chão do banheiro. Realmente foi um crime muito violento, a casa estava completamente bagunçada. Existem indícios de que pode ter sido um roubo seguido de morte, né, um latrocínio, porque existiam algumas caixas de relógio que estavam vazias, mas a princípio não se notou aí qualquer tipo de objeto de grande valor, objeto grande, né, de mais valor que possa ter sido levado da casa. Pode ter sido um roubo seguido de morte, ou a polícia trabalha também com uma linha de investigação de que a pessoa que invadiu a casa e que matou o sobrinho e a tia seja conhecido dos dois, porque não existia também qualquer tipo de sinal de arrombamento na casa, na residência. Portanto, esse crime vai ter que ser investigado, né, pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. As pistas, infelizmente, são muito vagas ainda. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. E agora a gente faz um breve intervalo e na volta você acompanha as notícias do esporte. É um instante só, não saia daí que eu volto já já.